Fala pessoal do SPSEX, como é que estamos? Tudo bem? E aí, e o primeiro simulado? Sou o professor Juliano Viegas, língua portuguesa, vim aí repassar com vocês, com a galera do EAD, como é que foram, como é que foi, comentar aí as alternativas corretas que o gabarito oficial aí nos forneceu. Vamos lá, primeiro texto, vamos lá. Ó, pode ser uma surpresa para quem pensa que a desonestidade é uma característica exclusiva dos seres humanos. Mas para muitos zoólogos não há dúvida. Eles afirmam que os animais usam a linguagem muito mais para dissimular e mentir do que para trocar informações honestas. Então o texto lhe gira em torno deste enredo, que os animais mentem tanto quanto nós humanos. Uma coisa que é curiosa segundo o estudo deste texto, né? Este texto, este autor acredita nesta ideia. A partir daí foram surgindo as questões. Questão de número 1. Considere as seguintes afirmações sobre o significado da sequência. Ó, sobre eles afirmam, né? Aí vem Romanos 1, 2 e 3. Cuidado, tá, turma? Quando vier esses Romanos 1, 2 e 3, tenham sempre cuidado para ver se é para ver a correta ou a incorreta. Às vezes vem os romanos e a banca pede para marcar incorreto e nós não notamos, certo? Ó, através dela o autor mostra que não se responsabiliza pela afirmação feita, eu não tenho como afirmar isso, então a 1 ela não é verdadeira, deixa eu colocar as afirmativas. Através delas, o autor demonstra que a afirmação se baseia na autoridade dos zoólogos, com toda certeza, porque ele diz, né, um teste, uma pesquisa, um estudo feito pelos dois ingleses ali, que eu não me lembro o nome. O autor sinaliza que não considera a verdadeira afirmação, não, ele pelo contrário, ele acredita, tanto que ele faz todo um texto argumentativo sobre esse enredo. Por isso, galera, questão 1, letra B, Brasil, apenas a 2, vai ao encontro do texto. Questão de número 2. Entre as substituições propostas, aquela que implicaria o uso de uma palavra mais culta e formal do que a palavra geralmente usada. Qual dessas aqui é mais culta do que essa que apareceu? Com toda certeza, embusteiros é muito mais culto ou menos usual do que trambiqueiros. Trambiqueiros já é um uso mais comum, né? Mais frequente. Por isso que se é para eu marcar qual dos dois que é mais culto, embusteiros é mais culto do que trambiqueiros. Por isso, questão 2, letra E, de Equador. Questão de número 3. A parte do texto que segue os dois pontos na linha 9 apresenta inconsistências no uso dos tempos verbais, ou seja, eles não procedem muito, né? Não é muito correto usar daquela maneira. Se considerarmos a afirmação que a precede, para corrigir essas inconsistências, deveríamos usar da linha 9 a 13 as formas verbais. Ó, qual dessas mantém uma clareza, ou pelo menos corrige, deixa o texto de uma maneira melhor ou mais compreensível? E é com toda certeza, ó, notava, arrancava, punha se estivesse apanhado. Faz uma sequência bem melhor da que está no texto e entre todas aqui sugeridas pela banca. Então, questão 3... letra C, Canoas. Começa com pretérito imperfeito, ó, e termina com ó, estivesse apanhado. Esse aqui, estivesse apanhado, é o pretérito perfeito, certo? Do modo subjuntivo, que só existe no tempo composto. Questão 4. É incorreto. Galera, cuidado, pessoal. Quando vier o incorreto, circula, sublinha, chamem a atenção para si mesmos. Que eles retoma muitos zoólogos na linha 2, aqui ó, a letra A, sai um pouquinho acima. O eles retoma zoólogos? Sim. O cujo retoma bichos vigaristas? Sim. O que retoma primatologistas ingleses? Retoma, equivale, muito bem. O retoma o jovem babuíno? Sim. E o seu? Retoma a fêmea? Não, aí é que tá o erro, aí é que não retoma, ó galera. O seu, ele retoma a mãe do macaco ali, do babuíno, certo? E não a fêmea que achou a raiz, mas a mãe que a expulsou, perfeito? Então, questão 4, letra E de Equador. Questão 5, considere as seguintes afirmações sobre a acentuação gráfica. Quais estão corretas? Zoólogos. Recebe acento devido à presença de hiato? Não! A regra é clara. Zoólogos, pro paroxítono, né? Raiz, se aparecesse no plural, raízes, seriam criadas as mesmas condições de acentuação da palavra babuíno? Sim, regra do hiato. A ausência do acento gráfico em dúvida
provocaria mudança na sua pronúncia? Se eu tiro o acento de dúvida, vai ficar duvida. Sim. Então, já que é para marcar as corretas, letra D, 2 e 3. Questão número 6. Sinal atrativo em que ambos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Ó, babuíno, regra do hiato. África, proparoxítona. Zoólogos, proparoxítona, como vimos na questão anterior. E dúvida, proparoxítona. Sem perder tempo, questão 6, B, Brasil. O A, monossílabo tônico, paroxítona fêmea. Mãe, nem acento tem. Lembre-se de que tio não é acento, galera. Tio é lá da fonética. Serve só para nasalizar a vogal. Pos, monossílabo tônico. É, monossílabo tônico e está oxítona em A. Questão 7. Assinale a opção que identifica corretamente o processo de formação das palavras abaixo. Ó, desonestidade é uma derivação prefixal e sufixal? Sim, vem de honesto. Tu tira o des, volta o H, fica honestidade. Tu tira o idade, fica desonesto. Ela existe só com prefixo ou ela existe só com sufixo? Então procede. Linguagem vem de língua. Língua, linguagem, então eu vou ter apenas uma sufixação. Aí eu já resolvi. Questão 7, letra A de azambuja. Certo, galera? Essa é a correta. Na letra B, batizado, ó, sufixação tá certo. Dissimular não é prefixal e nem sufixal. Ele é só sufixal. Aliás, ele é só prefixal, perdão. Atacado é sufixal, filhote tá certo. Informações é sufixal só, imediatamente é prefixação e sufixação, exclusiva tá certo e esperto não é imprópria. Esperto dá até para dizer que é uma primitiva, né, para formar o substantivo esperteza. Questão 8. Leia as frases abaixo, marque 1 para as frases que tiverem sentido denotativo e 2 para sentido conotativo. Então vamos lá, certo? 1 para sentido denotativo. O que é denotativo? Denotar, sentido real, que está no dicionário. E conotativo é o sentido figurado, perfeito, turma? Ó, a matemática é uma matéria exata, número 1. O céu é azul, número 1. Luísa tem o rei na barriga, número 2. Jorge Amado é escritor, número 1. E o tempo é compositor de destinos, número 2. Aí vão entrar, ó, correta, letra D, Dinamarca. 1, 1, 2, 1 e 2, ó. 2 e 2, onde eu tenho as ideias figuradas. Muito bem. Questão de número 9. Um desses trambiqueiros é um jovem babuíno do sul da África, batizado de Paul, que o flagraram várias vezes passando o seguinte conto do vigário. Muito bem. Temos 3 palavras sublinhadas. As palavras sublinhadas acima quanto à análise morfológica, ou seja, qual é a classe gramatical? 1, artigo. Que, relativo, e o pronome oblíquo. Ó, questão 9, E de Equador, com toda a certeza, certo? Quando é que eu sei que o que é um relativo, galera? Quando ele retomar uma palavra e eu puder substituí-lo por o qual ou a qual, perfeito? Ó, um jovem babuíno do sul da África, o qual o flagraram. Quando é que esse o é pronome? Esse aqui é um pronome oblíquo, porque equivale ele, ó. O qual o flagraram, flagraram ele, o babuíno. Então aquele o é um pronome pessoal oblíquo, ou pronome, como veio simplificado. Questão 10. Sentidos de parônimos estão corretamente identificados? Turma, vamos lá. Questão aqui, o gabarito vai dar a letra C. Bom, o enunciado fala em parônimos, né? Eu vou conversar com a professora, porque parônimos são palavras com sentidos parecidos. E a professora, Cela e Cela, ela marca um homônimo, né? Palavras com sons idênticos. Então eu vou anotar aqui para eu ver a questão de número 10. Muito bem. Então, mas só para explicar. Eu desconsiderei o enunciado para eu acertar, porque eu tenho que... Acender não é pôr fogo, acender com SC é subir, tá trocado aqui. A mesma coisa a B, estão trocados os sentidos. Ó, na letra B estão trocados os sentidos. Imergir é afundar e emergir é vir à tona. Né? Cavaleiro e cavalheiro, tá trocado. Na realidade, parônimos eu só tenho na letra D e E, isso que eu quero deixar bem claro, né? Parônimos só existem nas letras D e E, certo? Então, letra C é que tem um sentido. Cela, quarto pequeno, cadeia, beleza. Então, questão 10, letra C,
Mas repito, a gente está marcando um homônimo, certo, turma? Questão 11. Considere as afirmações abaixo. Ó, aí é para marcar as corretas. Quero, Q e chave apresentam dígrafos? Sim. QU, QU e CH. Muito e trouxe tem encontros vocálicos? Sim. O U e o I e o O e o U. Vogais, encontros vocálicos. Esperto e velhinho apresentam encontro consonantal e 2 dígrafos? Ó, esperto e velhinho, respectivamente. Esperto, na realidade, eu tenho 2 encontros consonantais. O S e o P, o R e o T. Então, a 3 está errada. Por isso, letra A, apenas a 1 e a 2. Questão 12, galera. Quanto à separação silábica, olha aí, assinale a afirmativa na qual todas estão corretas. Na letra A, disenteria, tem que estar separado esse final, ó. Então tá errado a primeira. Municípios tem que estar junto o I e O ali, ó. Então está errado a B. Originária e rios, ó. Oceanos, subterrâneas, está errado subterrâneo. Fortuito, que nem existe, o correto é fortuito. Então, letra C, originária e rios, está errado. Então, letra A, disenteria está errado. Municípios na letra B. Subterrâneas na letra C e fortuito, que não tem acento, na letra E. Então, questão 12, letra C, Canadá. Questão 13, galera. Sinal alternativo. Como é um bloco só de resolução, né, não tem por que a gente perder muito tempo. Vamos pegando, entendendo a resposta e seguindo, certo, galera? Sinal alternativo que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. Uma boa e velha frase de porquês, né? Bom, já começa bem simples. Final de pergunta, final de frase, separado e com acento. Estão vendo o artigo aqui na 2? O artigo sempre vai invocar o substantivo, junto e acentuado. Ó, não quero saber por que razão não estuda mais. Notem que é apenas uma declarativa, aí vamos usar, ó. Sempre que eu puder por que razão, separa. Ou, tudo que não for explicado é sempre separado. Ou seja, eu não estou explicando nada, por isso que eu tenho que usar o porquê separado. E 4, pois é sonhador o jovem cultiva ideais. Por isso, letra A. Questão 13, A de Azambuja. 14. Vamos ver o que pede. Por favor, ó, questões de uso de pronomes demonstrativos. Que está ali perto de você, então ele está longe de quem fala. Então passe essa caneta ou aquela caneta, porque eu também não sei se estiver perto de você, então é essa. Eu uso esse, essa, isso quando está perto do ouvinte. E este, esta e isto quando está perto do falante. Esta aqui, porque eu estou com ela, pelo contexto, estou com ela na mão, não serve para eu desenhar. Letra C, ó, essa, esta e eu. Então essa para quem está perto de quem ouve, perto de quem fala, e para eu desenhar, porque eu tenho uma ação. Não pode ser para mim desenhar, porque mim não faz ação. Questão 14, letra C. 15. Nas frases, olha só. Com um pedaço de arame, a machado, para a liderança, as preposições destacadas, sem perder muito tempo, bem simples de compreensão. Instrumento e finalidade. O para ou é lugar ou é finalidade. Ó, a machado indica o que eu usei para destruir, ó. E o que eu usei para abrir a porta. Por isso, instrumento. Questão 15, Equador. Questão 16 agora, atenção, questão de fonética, ó. As estruturas foram sublinhadas ali, 4 palavras. Assinale a alternativa cujas palavras apresentam nessa mesma ordem o mesmo número de fonemas das grifadas acima. Bom, bem, eu tenho 3 fonemas, certo? Sorrindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Operação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. E o nenhum, eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 fonemas, galera, porque o NH é dígrafo e o 1 também, dígrafo vocálico. Então eu tenho que marcar nessa sequência. E a alternativa a ser marcada, perfeito, é a letra A. Isso mesmo, A de Azambuja. Não é, ó, as letras A e C que vão levando até o final, ó. 3, 3, 6 e 6.
explicar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8, e aí na última, BB e nexo é que fazem a diferença. Nexo eu vou ter 5 fonemas, o X vale 2, por isso que eu não tenho como marcar a letra C. Nexo eu tenho 4 letras e 5 fonemas, onde nenhum, como vimos, ó, 1, 2, 3, 4. Por isso, questão 16, galera, alternativa A de Azambuja com toda certeza. Aí, questão 17, as últimas se referem aí à estrutura, ó, de literatura, a estabilidade das coisas. Sim, galera, coisas existe, se falava e se escrevia muito antigamente, hoje se usa coisas, né? Do mundo Gregório de Matos. Aí vem todo o poema, aí vem a questão. O elemento barroco mais característico da primeira estrofe é disposição antiética da frase, elemento característico do tempo lá do barroco. Questão 18. Assinale fragmento que apresenta uma retomada modernista da carta de Pero Vaz de Caminha. Letra C. Minha terra tem palmeiras, onde canto... Perdão. Letra C. Tá aqui, ó. Perdão, turma. A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. Letra C, Canadá. Questão 19. O arcadismo é um estilo de época que pode ser definido, segundo o que determina a seguinte afirmação. Olha aí. Destaca-se nessa fase certo gosto pelo equilíbrio, pela simplicidade e pela harmonia a partir dos modelos clássicos antigos. Arcadismo, né? Arcaico. E 20, e última, o tom satírico verificado em cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga também está presente na seguinte estrofe de Gregório de Matos. Perdão, na letra D. Senhor Antão de Souza de Menezes, quem sobe a alto lugar, que não merece. Homem sobe, asno vai, burro parece. Que o subir é desgraça, muitas vezes. Questão 20, última, pessoal. Letra D, Dinamarca. Beleza? Revisado aqui, principalmente a parte gramatical, ali as 16 questões iniciais, revisadas, discutidas. Continue estudando, galera. Baixar a cabeça e estudar. Vejo vocês na próxima resolução. Tchau!